graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Hebreus do capítulo 4 ao capítulo 6. Antes de iniciar a mensagem sobre a porção de hoje, eu gostaria de fazer um comentário extra antes. Muitas vezes nós temos que usar exemplos que envolvem coisas, por exemplo, da política ou da sociedade, porque mostram eventos e ações que estão em desacordo com a palavra e as pessoas nem mesmo notam isso. A ideia, quando fazemos isso, é apresentar essa realidade, as coisas que estão acontecendo. E quem sabe ajudar a repensar essas coisas todas e a aplicar como exemplo tanto nos assuntos citados como em outras situações. Mas quando nós fazemos isso, corremos o risco das pessoas que não querem aceitar que estão nesse caminho do erro começarem a reclamar dos nossos exemplos e do que nós falamos. Como aconteceu com Jeremias, por exemplo. Nós vimos isso enquanto fizemos a leitura de Jeremias. E podemos rever quando fizermos nova leitura. Reclamavam do que Jeremias falava, de tantas coisas que ele apresentava, queriam coisas diferentes, acreditavam que ia ser tudo diferente, que Jeremias estava errado. E no fim, as coisas se cumpriram como Jeremias realmente apresentou. Se nós falamos, por exemplo, que há pastores que, em vez de falar de Jesus, há pregadores que estão usando textos bíblicos para pedir voto, em vez das pessoas notarem que nós estamos denunciando um erro que está acontecendo, que é um fato, para uma possível mudança, para que a pessoa tenha a chance de mudar, podem dizer que nós estamos falando de outra coisa que não apenas de Jesus. Bom, não reclama quando interessa, porque os fatos estão acontecendo. Não reclama quando o pregador faz isso, porque favorece o que preferem. E aí reclamam quando alguém alerta a respeito do que está acontecendo, chamando para a mudança. Isso prova que há um erro nessa situação. Porque se conseguem notar que aquele que está alertando para o erro está usando esse exemplo e então deveria falar de outra coisa, quanto mais aquele que originalmente falou pedindo voto com o texto bíblico, por exemplo. Para falar do que era errado, Jesus, algumas vezes, citava o errado, citava o erro. O que não quer dizer que ele estava dando mais ibope para o erro, mas usando um exemplo do que era errado e estava acontecendo, e do que precisava mudar diante daquele erro. Nós vemos isso, por exemplo, nos textos em que Jesus fala sobre os hipócritas e raça de víboras. Ele falava, sim, do erro que era cometido e falava do que precisava mudar. Ele citava o erro em si, como eu citando o erro de algum pregador que usa a Bíblia para pedir voto, por exemplo, em vez de falar de Jesus. Eu estou deixando de falar de Jesus quando uso esse exemplo, quanto mais então aquele que fez originalmente. Quanto mais ele. Por que não se reclamou antes dele? Por que se reclama de eu alertar do erro? O erro pode continuar acontecendo, eu não posso alertar? Misericórdia. Então, eu espero que quando eu faço isso da mesma forma, falo do erro, chamando a atenção para a possível mudança, isso seja entendido da mesma forma como nós entendemos quando Jesus fazia isso. E que a ajuda do Espírito Santo aconteça para que a situação realmente mude, para que nós possamos deixar de lado o errado e buscar a vontade do Senhor. O conteúdo de Hebreus indica que o texto foi escrito ainda antes da destruição do templo, que aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo. Vemos isso, por exemplo, em textos como no capítulo 10, versículo 11, e capítulo 13, também no versículo 11, porque o texto faz parecer que o sacrifício ainda estava acontecendo, que o templo ainda estava em pleno funcionamento. A única evidência a respeito do local onde o texto de Hebreus foi escrito é a saudação enviada pelos da Itália. Capítulo 13, versículo 24 nos mostra isso. Essa realidade, essa saudação, nos mostra que talvez o autor estivesse em Roma quando ele escreveu o texto.
ou pelo menos já estava em outro lugar, mas teria passado por Roma e anunciado o desejo de escrever essa epístola, e aqueles de Roma então se preocuparam em mandar suas saudações. Então o texto pode ter sido escrito em qualquer lugar, mas depois de uma passagem do autor por Roma, ou ter sido escrito efetivamente de Roma, e os de Roma saudaram aqueles a quem a carta era destinada. Os adultos que foram para o deserto quando saíram do Egito morreram por lá. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida desses adultos que saíram do Egito. E a morte veio para aqueles porque eles ouviram a voz do Senhor, mas não deram atenção, não cumpriram, não fizeram a vontade do Senhor, apesar de terem ouvido. E nós? Nós vamos ouvir a voz do Senhor e entrar no descanso por Ele prometido? Ou nós vamos seguir com o coração duro? Precisamos reconhecer a nossa fraqueza humana e nos aproximar de Cristo, o nosso sumo sacerdote, para que possamos receber dele graça e misericórdia. Melquisedeque, citado aqui em Hebreus, é aquele citado em Gênesis, no capítulo 14, versículos de 18 a 24. O reconhecido também como rei de Salém, que entendes que seria a antiga Jerusalém. E ele era também sacerdote, além de rei, ele era sacerdote. E Jesus é apresentado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não era da linhagem dos sacerdotes, que descendiam da tribo de Levi. Jesus era descendente da tribo de Judá. Então ele não era da linhagem dos sacerdotes. Mas ele recebeu sim esse chamado sacerdotal, sendo aquele que se ofereceu em sacrifício. Ele próprio deu a sua vida. Enquanto o sacerdote precisava oferecer sacrifícios, inclusive pelos seus próprios pecados, Jesus não conheceu o pecado e tornou-se então o mediador de uma aliança superior. Mais uma vez aquela coisa de observar a importância da lei, mas agora que em Jesus temos algo a mais, temos algo melhor. O autor de Hebreus até quer explicar um pouco mais, de forma mais profunda, essas coisas todas, mas ele mesmo diz que entende que os hebreus ainda não estão prontos para ouvir, pois ainda estão demorando a crescer no entendimento e ainda precisam de ensinamentos mais simples, para depois avançar. Coisa do leite, depois receber alimento mais sólido e essa coisa toda. Nós precisamos tomar cuidado em nossa busca espiritual. É tempo de crescer nas coisas do Senhor e não achar que já sabemos o suficiente, que já está tudo em ordem. Devemos querer mais da parte do Senhor. Claro, vamos receber de acordo com o que Ele quiser revelar, mas nós devemos sempre nos colocar em posição de busca da vontade do Senhor. Ele revela o que Ele quiser, mas nós não deixamos de buscar por essa revelação e deixamos o Senhor livre para revelar aquilo que entender que deve ser revelado, mas nós buscamos. Algumas pessoas defendem que aquele que já experimentou a salvação e aprendeu realmente das coisas do Senhor, nunca deixa isso de lado, não sai do caminho do Evangelho, porque não pode deixar algo que é melhor, a vida com o Senhor, por algo pior, que seria a vida longe do Senhor. Então, se alguém deixa, é porque na verdade nunca experimentou a salvação de verdade. É um argumento que faz sentido, é um argumento que parece lógico. Como é que você vai preferir algo pior se você já tem conhecimento de algo melhor, não é verdade? Mas o texto de Hebreus, no capítulo 6, entre outras coisas, diz algo diferente desse pensamento. A pessoa que já experimentou a salvação, o melhor da parte do Senhor, pode sim deixar esse caminho de acordo com o texto bíblico. O texto diz isso. O entendimento humano, que parece fazer sentido, experimentou o melhor e vai deixar de lado, por quê, não é? Esse entendimento humano é que se deixou, não era convertido de verdade. E o entendimento ensinado na Bíblia é que o convertido de verdade pode sim deixar esse caminho. Eu fico com o entendimento do que a Bíblia apresenta. Apesar da argumentação humana fazer todo o sentido, parecer lógica,
Eu fico com o entendimento que a Bíblia apresenta e por isso entendo necessário fazermos a leitura da Bíblia para vermos alguns detalhes que às vezes parecem fazer sentido, não parecem errados, mas que estão em desacordo com o que a própria Bíblia revela. Esse é um dos pontos. Aquele que conheceu a verdade pode sim deixar o caminho da verdade, mas é possível sim conhecer e deixar. Apesar de parecer lógico que experimentou melhor e vai deixar, então nunca experimentou. Não, a Bíblia diz que pode sim ter experimentado e deixar ainda assim. Eu fico com o ensinamento da Bíblia, por mais lógico que pareça o argumento que os seres humanos normalmente apresentam em situações como essa. Nós devemos ser perseverantes na fé, pois nós temos um Deus que é fiel e justo, aleluia. A nossa esperança no Senhor não será frustrada. Nós podemos confiar. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.